Na vida, tudo tem um início, um meio e um fim. E nas apostas esportivas essa máxima não poderia ser diferente. E o que parece estar chegando ao fim são os grupos de cash out, ou pelo menos essa estratégia de forçar a baixa de cotação para poder lucrar antes mesmo do evento começar. Eu vou explicar para vocês o porquê disso está acontecendo depois da vinheta, mas eu peço antes que, se você ainda não é inscrito no canal do Quero Apostar, se inscreva aqui, porque assim que chegarmos aos 95 mil inscritos, vamos fazer um mega sorteio para vocês. Inclusive, aceitamos sugestões aí de prêmios que podemos sortear. Comente aqui nesse vídeo e já deixa o like também. Vou deixar uma meta modesta aí pra galera que curte de cash out. Quem curte cash out, deixa o like. Quem não curte, deixa o like também. Meta aí de 500 likes pra esse vídeo. Eu quero esse vídeo bombando, porque muita gente gosta de cash out, muita gente faz cash out. Vocês estão interessados nesse assunto, então senta o dedo aqui, roda a vinheta aí e vamos entender o que tá rolando. Fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Eu sou o Tiquinho e hoje eu vou contar pra vocês o porquê de eu acreditar que os grupos de cash out estarem com os dias contados. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou contra grupos, não sou contra estratégia. Muita gente acha que eu sou juiz, eu sou dono das apostas no Brasil, e eu não sou. Eu não tenho que ficar dizendo o que é certo, o que é errado. As pessoas que têm que ter o discernimento de ver o que serve pra elas, o que não serve. Eu não tenho que ficar apontando o dedo na cara de ninguém, dizendo que o que ela faz é certo ou errado, não. Cada um sabe onde aperta o seu calo. Então, dito isso, eu vou contar os fatos do que está acontecendo, o movimento que as casas estão tendo e por que eu acredito que esses grupos estão com os dias contados. Porque na terça-feira a gente teve um evento que abalou as estruturas aí e meio que parece ter sido a gota d'água para as casas de apostas aceitarem essa movimentação das cotações aí, essa forçada de barra para as cotações abaixarem e as pessoas fazerem um cash out, beleza? Então, antes de mais nada, vamos entender o que é o cash out. Cash out nada mais é do que a opção de encerrar a aposta, disponibilizada principalmente pela Bet365 para os seus usuários, e é a principal casa utilizada pelos brasileiros hoje. Essa opção do cash out, ela dá a possibilidade de você encerrar a sua aposta antes mesmo do jogo começar ou durante a partida, caso você esteja apostando no time e ele esteja vencendo, você vê que a situação está um pouco complicada, que ele está sendo pressionado, você vai lá, garante uns lucros. Óbvio que não vai pagar tudo, tá? Mas você pode garantir algum lucro, e ela também é uma opção para você eventualmente minimizar algum prejuízo. O time está perdendo, você quer pegar um pouquinho de volta. Muita gente usa em múltiplos, acertou aí 3 jogos e colocou 5 na combinada, já quer garantir algum prêmiozinho também. Então essa é uma ferramenta muito popular e muito utilizada pelos apostadores. Muita gente percebeu que nas competições menores, principalmente, as cotações das apostas, elas se movimentam de forma um pouco mais rápida, a liquidez não é tão grande. Então muitos grupos de apostas, eles, ao ter uma dica indicada aí pelo tipster dono do grupo, eles entravam e as cotações abaixavam. Isso possibilitava o cash out. Não que o grupo era feito para isso, mas pelo volume, pela liquidez de alguns mercados não serem tão altas, isso dava oportunidade das pessoas lucrarem antes mesmo do jogo começar. Eu cansei de ter cash out disponível aí em bets do Danilo 2018, até mesmo 2019, dava para fazer cash a rodo aí, porque as linhas mudavam mesmo para os jogos aí que ele enviava. Com o tempo, as pessoas perceberam que elas eram capazes de mudar as cotações da Bet365, então elas se organizaram para poder apostar num determinado mercado, abaixar essa cotação, pegar o cash out antes mesmo do jogo começar, e com isso aí surgiram os grupos de cash out. Eu não sei exatamente como que funciona a dinâmica de um grupo de cash out, porque eu particularmente nunca participei, mas entendo que a dinâmica é essa. Obviamente, quem entrar e pegar a cotação mais alta e sair primeiro vai ter mais lucros do que quem entrou depois que a cotação já baixou um pouquinho, e à medida que as pessoas vão saindo também, a cotação vai subindo de novo. Então quem entra primeiro e sai primeiro vai lucrar muito mais do que quem entra por último e sai por último. Isso aí é por óbvio, tá? Então a contabilização, ela vai ser uma média aí dos ganhos de cada uma das opções indicadas, mas esses grupos se popularizaram muito e hoje tem milhares de pessoas que se utilizam dessa estratégia para poder lucrar. Então isso era muito tranquilo de fazer em 2018, em 2019 também era tranquilo, em 2020 teve esse boom e as casas tiveram que obrigatoriamente começar a tomar algumas atitudes. Elas já limitavam a conta dos apostadores, mas surgiu aí a possibilidade de você fazer as chamadas contas recicladas, né? Então a pessoa, mesmo que tivesse uma conta limitada, ela criava às vezes o mesmo nome, o mesmo CPF, ela mudava o e-mail lá e continuava operando e fazendo contas e mais contas e mais contas para poder lucrar utilizando a estratégia que ela tinha denominada. E a Bet365 durante muito tempo aceitou as contas recicladas, durante muito tempo ela não tomou nenhuma
mesma atitude. Recentemente a Bet365 agora pede no seu cadastro o CPF e isso inviabilizou toda e qualquer possibilidade de você ter mais uma conta reciclada. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive explicando isso, falando que a farra das recicladas tinha acabado. Esse foi o primeiro movimento. Recentemente a gente teve o segundo movimento, que foi a Bet365 com o chamado bug da caderneta, que na verdade foi popularizada, criada para alertar, né, para o sistema perceber que tem uma quantidade grande de pessoas indo uma determinada cotação, ele automaticamente suspende aquele jogo, deixa as pessoas apostarem no máximo 5, 7 reais para o trader ir lá e verificar se está tudo certo com aquela cotação e liberar ou não, suspender ou não o jogo. Esse foi o segundo movimento e recentemente a gente teve o terceiro movimento, que é o mais perigoso para quem faz um grupo de cash out. No jogo de terça-feira entre Campinense e Bahia, apostadores fizeram esse movimento por perceber que a cotação do Bahia estava um pouco desajustada, abriu aí, se eu não me engano, 1,57, 1,60 e tudo mais, e aí uma porrada de gente entrou na cotação do Bahia, que largou aí a 1,57. O que acontece? A Bet365 suspendeu o jogo e várias outras casas também, e não abriu mais o jogo para as pessoas encerrarem as apostas. Muitas pessoas, inclusive, tiveram o cash out disponível com cash out negativo, mesmo com a cotação alterada. Tá? Então, se elas quisessem sacar, elas iam perder dinheiro. E o pior, para quem faz esse grupo de cash out, geralmente entra com um valor maior, é que a Bet falou, não, esse jogo não volta mais. Seu dinheiro agora, você apostou, vai ter que torcer para o Bahia ganhar. Então, assim, acabou que o Bahia ganhou. Esse jogo teve uma suspeição grande pelo volume realmente de apostas que teve suspeita de manipulação, muita gente comentando isso ou aquilo. Fato é que mexeu tanto, o volume assustou tanto e as casas de apostas meio, ao que parece, elas disseram basta, grupos de cash out não serão mais tolerados. Então agora o que a gente vai ver cada vez com mais frequência: cash out negativo pré, mesmo que as cotações mudem. A cotação do Bahia pré-jogo chegou a 1,20, mas aí o jogo estava suspenso, então a pessoa vai ficar cada vez mais risco para essa operação da galera que faz cash out. Ou o cash out vai ficar negativo pré, como já tem mais e mais pessoas relatando, você já não pode ter mais conta reciclada, então mesmo que você eventualmente conseguir fazer um cash out ou outro, sua conta vai ser rapidamente limitada e não vai ter mais reciclada, e aí você vai ter que comprar conta e fazer o diabo a 4 para conseguir mais contas, vai ser cada vez mais difícil. E o terceiro ponto é que o seu dinheiro vai ficar preso e não vai ter a possibilidade de você encerrar a aposta, você vai ter que pagar para ver, e eventualmente, como eu falei, esse jogo do Bahia aí acabou que quem ficou conseguiu lucrar, mas vai chegar uma hora que eventualmente não vai acontecer e você vai ficar em risco, e a sua estratégia, no fim das contas, não é deixar correr e ver e pagar para ver o que está no jogo. Se a sua estratégia é dar cash out pré, quando não tem possibilidade de cash out pré, você está em risco, né? Então, assim, eu acredito que isso vai ser cada vez mais frequente, já tem cada vez mais demonstrações disso. Então, se você ainda participa desse tipo de grupo, é por sua conta e risco, tome cuidado, que eu estou colocando é ciência, que isso vai ser uma atividade que antes era muito lucrativa e muito rentável, isso ninguém pode negar, e que agora vai ser uma atividade realmente de risco, e que o grande ponto é que os apostadores que usam essa estratégia vão ter que se adaptar, como se adaptaram já diversas vezes para poder continuar lucrando nas apostas. Como eu falei, posso citar diversos exemplos aqui de estratégias que eram lucrativas antigamente e que não são mais, seja por ajuste da casa de aposta ou ajuste do próprio mercado que vai se regulando, beleza? Então é por isso que os grupos de cash out estão com os dias contados, porque primeiro, você não pode ter mais múltiplas contas na 365 como pôde ter durante muito tempo a rodo. Segundo, que vai acontecer cada vez mais frequente dos cash outs ficarem negativos, ao invés de dar a possibilidade de você encerrar com lucro. E o terceiro ponto é que as casas vão suspender os jogos e seu dinheiro vai ter que ficar lá correndo, beleza? Então tá aí a minha opinião. Se você concorda, discorda, comente aqui, obviamente com respeito. Como eu falei, não fiquei atacando quem faz, respeito todo mundo, cada um tem o seu jeito aí. Peço que vocês no comentário sejam respeitosos também, tranquilo? Se a gente continua, seguimos, e peço que, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir a gente nas nossas outras redes sociais, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço para todo mundo aí e boas apostas!